Você já sentiu aquele vazio que ninguém consegue preencher, aquela inquietação que parece gritar dentro de você, mas você não sabe por quê? Talvez você tenha passado anos ignorando os sinais que Deus está falando comigo, pensando que eram apenas coincidências ou pequenos detalhes sem importância. Mas a verdade é que a revelação divina sempre esteve ali, silenciosa e persistente, escondida em gestos, encontros inesperados e sentimentos que você não conseguia decifrar. Hoje, tudo isso vai começar a fazer sentido, e você finalmente vai enxergar o sinal de Deus que não entendia até agora. Pense bem, quantas vezes você perdeu a resposta de Deus porque não sabia como interpretar os sinais divinos? Quantas oportunidades passaram despercebidas, portas se fecharam, pessoas surgiram e você não percebeu que era a voz de Deus tentando guiar seu caminho? Esse é o momento de despertar, de abrir o coração e enxergar o que antes parecia invisível. Cada detalhe da sua vida tem propósito, cada situação traz uma mensagem de Deus, e você não pode mais ignorar. Se você está pronto para finalmente entender a mensagem de Deus, descobrir o propósito oculto que Ele tem para sua vida e sentir a transformação espiritual acontecer agora, então fique comigo até o final. E antes de continuar, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque juntos vamos desvendar cada sinal, cada segredo e cada revelação que pode mudar completamente a sua fé e sua vida. Às vezes, a pessoa passa dias, meses e até anos se perguntando: será que este é o sinal de Deus que tanto espero? E, no entanto, a revelação divina pode estar bem diante dela, escondida no cotidiano, em gestos simples, em encontros inesperados, até em uma palavra que surge de alguém que nem imaginava. O curioso é que, muitas vezes, a mente humana espera um trovão, uma luz do céu, mas a mensagem de Deus se apresenta como um sussurro suave, quase imperceptível. E aí vem a confusão. Será que Deus fala comigo mesmo, ou é apenas coisa da minha cabeça? É aqui que entra a importância de afinar os ouvidos da alma, para perceber a voz de Deus. Nem sempre é óbvio, nem sempre é imediato. Algumas pessoas confundem desejo pessoal com direção espiritual, mas existe uma diferença profunda. O propósito de Deus não está no barulho das expectativas humanas, mas no silêncio da entrega. Quem nunca se pegou perguntando: qual é a resposta de Deus para mim agora? Como ouvir a voz de Deus sem me enganar? Esse dilema é universal. Atravessa gerações e revela que a busca espiritual é mais comum do que se imagina. Para quem deseja realmente aprender como entender os sinais de Deus, existe uma prática simples, mas transformadora: o exercício de anotar as experiências do dia a dia e depois revisitar esses registros à luz da oração. Parece trivial, mas isso cria um mapa pessoal, mostrando padrões que antes passavam despercebidos. É como se a pessoa começasse a decifrar o código invisível de Deus na própria vida. E quando esse padrão começa a emergir, algo extraordinário acontece. O coração passa a distinguir com clareza quando Deus fala comigo e quando é apenas ruído da mente. Curioso, não é? Mas isso nos leva a um próximo ponto ainda mais profundo. Quando a pessoa começa a perceber os sinais, surge uma nova questão: como saber a vontade de Deus? Esse ponto é delicado, porque muitos confundem pressa com resposta. O coração ansioso clama: preciso de uma definição agora. Mas a sabedoria espiritual ensina que o tempo de Deus nunca é o tempo humano. Por isso, compreender os sinais que Deus está falando comigo exige paciência e discernimento. Afinal, a fé verdadeira não se manifesta na correria, mas no repouso da confiança. E é justamente nesse espaço de espera que a mente tenta sabotar. Ela insiste: será mesmo que isso não é só coincidência? É nesse dilema que mora a beleza do mistério. Pois muitas vezes o que parecia um acaso era, na verdade, um milagre invisível, um propósito oculto que só se revela mais adiante. É como encontrar uma chave que abre portas secretas. Primeiro parece insignificante, mas depois se torna essencial. Quem já viveu uma experiência com Deus desse tipo, sabe que nada volta a ser como antes.
Por isso, aprender como interpretar os sinais divinos não é questão de técnica, mas de entrega. É como alguém que aprende uma nova língua. No começo, tudo parece estranho, mas aos poucos, as palavras ganham sentido, as frases fluem, e logo você já entende a mensagem. Assim também é na vida espiritual. Aos poucos, você começa a entender a mensagem de Deus, percebe o segredo revelado nas entrelinhas e enxerga o que antes parecia obscuro. Só que esse processo abre espaço para um desafio ainda maior, algo que mexe não só com a mente, mas com todo o destino. É nesse ponto que surge a grande pergunta: como saber se é Deus que está falando ou apenas um desejo disfarçado da própria mente? Essa dúvida atravessa a história de quem trilha uma verdadeira jornada de fé. Muitos já testemunharam que, quando insistiram em seguir apenas a lógica humana, acabaram se perdendo. Mas quando se abriram ao mistério divino, a vida tomou rumos inesperados, quase sempre melhores do que poderiam planejar. A chave está em discernir a diferença entre a emoção passageira e a voz de Deus, que ecoa firme no coração. Um exemplo prático: imagine alguém que está prestes a tomar uma decisão importante e mudar de cidade, iniciar um relacionamento ou até largar um emprego. Às vezes, surge uma paz inexplicável, mesmo diante da incerteza. Outras vezes, um incômodo profundo que não se explica racionalmente. Esse é um sinal de que ali pode estar a mensagem de Deus, uma direção espiritual que aponta para algo maior. É como se ele dissesse: espere, não é por aí, ou avance, eu estou contigo. O curioso é que, quando aceitamos esse processo, descobrimos o verdadeiro propósito de Deus. E aí nasce algo ainda mais poderoso: a percepção de que cada passo dado nessa caminhada não é ao acaso, mas parte de um plano oculto. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser uma transformação espiritual contínua. É o momento em que o coração entende que existe um chamado de Deus, um fio invisível que conecta passado, presente e futuro. E, mesmo que nem tudo faça sentido agora, há sempre a promessa de que, em breve, virá a resposta que eu esperava. Mas, claro, esse entendimento abre uma porta ainda mais intrigante, onde fé e razão parecem colidir. Quando a mente e o coração parecem em conflito, é aí que surge a necessidade de uma reflexão espiritual mais profunda. O ser humano, muitas vezes, quer encaixar a resposta de Deus em seus próprios moldes, como se pudesse controlar o fluxo da vida. Mas Deus trabalha em paradoxos. O que parece perda pode ser vitória, o que parece silêncio pode ser revelação divina. Por isso, aprender como ouvir a voz de Deus exige humildade, porque não se trata de controlar, mas de se render ao propósito de Deus. Um exemplo disso pode ser visto em histórias reais de pessoas que perderam algo aparentemente essencial: um emprego, um relacionamento, uma oportunidade. No momento, parecia injusto, mas depois ficou claro que aquele não era apenas a preparação para um sim muito maior. Esse é o retrato perfeito de um milagre invisível, quando aquilo que parecia fracasso revela ser apenas um segredo revelado em processo. Quem se permite enxergar assim começa a perceber que, em cada perda, há sempre uma mensagem de Deus escondida. E, aos poucos, essa percepção vai moldando o olhar. A pessoa deixa de viver refém da ansiedade do porquê e começa a se perguntar: o que Deus quer de mim com isso? Essa simples mudança de pergunta abre espaço para enxergar como entender os sinais de Deus com mais clareza. E é nesse momento que nasce a verdadeira confiança, aquela que gera uma paz inexplicável, mesmo sem todas as respostas. Mas é justamente essa paz que prepara o coração para uma etapa ainda mais surpreendente, onde o testemunho de fé se transforma em inspiração para outros. É nesse ponto que a caminhada se expande. A pessoa percebe que sua vida não é apenas sobre si mesma, mas parte de algo maior. Quando alguém compartilha sua história, mostrando como aprendeu como interpretar os sinais divinos, gera impacto em outros corações. Esse testemunho de fé abre os olhos de quem ainda não acredita que Deus tem um plano específico para cada um. A dúvida se transforma em esperança e o mistério divino ganha corpo através da vida real de quem ousa confiar.
E é curioso notar como pequenas ações podem carregar grandes significados. Uma conversa inesperada, uma porta que se fecha, uma oportunidade que surge sem aviso, tudo isso pode ser a mensagem de Deus conduzindo discretamente a um novo caminho. Quem decide trilhar essa estrada passa a enxergar que nada é acaso. O que antes era interpretado como coincidência, agora se revela como revelação oculta, uma prova de que há sempre uma direção espiritual guiando cada passo. Mas talvez o ponto mais transformador esteja em perceber que essa jornada nunca termina. Cada vitória alcançada, cada dor superada, cada dúvida vencida, abre espaço para uma nova pergunta. Será que já entendi tudo ou ainda há mais por vir? Essa inquietação mantém viva a busca por entender a mensagem de Deus e impulsiona a continuar a jornada de fé. E justamente quando a pessoa pensa ter encontrado todas as respostas, surge diante dela o chamado de Deus para algo ainda maior. Agora que você começou a perceber os sinais que Deus está falando comigo, é hora de colocar isso em prática. Olhe ao seu redor, observe cada detalhe do seu dia a dia e pergunte a si mesmo: será que este é o sinal de Deus que eu precisava? Cada gesto, cada encontro, cada sensação inesperada pode ser uma mensagem de Deus. Comece a anotar, refletir e se conectar profundamente com sua fé. É assim que se transforma uma experiência com Deus em clareza real. Lembre-se, ninguém mais pode percorrer essa jornada de fé por você. Cada passo, cada decisão consciente, cada momento de entrega fortalece a confiança em Deus, tem um plano e revela o propósito oculto que Ele preparou para a sua vida. A verdadeira mudança começa quando você decide entender a mensagem de Deus e deixa que Ele guie seu caminho. Não ignore mais os sinais, porque eles são o caminho para sua transformação espiritual. Agora, quero saber de você. Quais sinais você já percebeu, mas ainda não compreendeu? Como você tem buscado como ouvir a voz de Deus em sua vida? Escreva nos comentários suas experiências. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e lembre-se, curta o vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui vamos juntos aprender a decifrar cada revelação divina, cada milagre invisível e cada segredo revelado que Deus coloca diante de nós.